Concursandos, está chegando ao fim o prazo de convocação do Banco do Brasil para quem prestou concursos de 2012. No entanto, muitos concursandos se sentem lesados, pois houve muita expectativa em torno da criação de um cadastro de reserva com 2.500 vagas só na região de Brasília. Diante disso, muitos vêm questionando a possibilidade de ser nomeado via decisão judicial. Isso é possível? Eu trouxe alguns julgados recentes para ajudar nessa reflexão. Verificada a contratação de empresa terceirizada dentro do prazo de validade do certame para fornecimento de mão de obra com finalidade de suprir carência de servidores efetivos, tem-se por evidenciado desvio de finalidade por parte do administrador, violando o direito líquido e certo dos candidatos aprovados à nomeação e posse no cargo para o qual concorrera. Uma vez demonstrado o interesse da administração pública no provimento de cargos, desaparece, pois, a disposição sobre o direito. Disposição sobre direitos é a possibilidade de tratar a aprovação como mera expectativa do candidato, que está dentro do número de vagas. Em verdade, o surgimento ou a criação de vagas durante o prazo de validade do concurso passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público de forma imediata. Essa decisão demonstra que a demora em convocar sem justificativa configura ilegalidade aos olhos da Justiça. O que é necessário para propor a ação? É necessário ser classificado dentro do número de vagas estabelecido no cadastro de reserva previsto no edital. É preciso protocolizar a ação dentro do prazo de validade do concurso. O de 2012-1 se encerra em 6 de maio e o de 2012-2 em 27 de junho. Esse é o número de vagas que o Banco do Brasil disponibilizou para terceirizados por região, apenas nesse edital. Existem outros editais que demonstram a contratação de outros terceirizados. Aqui, a Diretoria de Gestão de Pessoas informa que na região do Distrito Federal foram desligados 696 empregados. Nessa decisão, um terceirizado consegue equiparação salarial na Justiça do Trabalho, porque desempenhava as mesmas funções que o empregado do Banco do Brasil. Isso significa que os terceirizados não desempenham atividade meio, logo, estão ocupando vagas que deveriam ser destinadas aos concursados. A expectativa de direito do aprovado em concurso público se converte em direito líquido e certo quando a administração pública, em inobservância aos princípios aos quais deve submissão, preterir indivíduos aprovados em concurso público em favor de empregados terceirizados, especialmente quando for reconhecida a necessidade de pessoal qualificado de acordo com as exigências especificadas no edital do concurso. Essa é uma decisão em grau de recurso, que demonstra a possibilidade real de manter a decisão inicial de forma irreversível e o candidato ser nomeado de forma definitiva. Esse tema, ordem de classificação, ele define o tipo de ação que deverá ser proposta. A convocação para as etapas subsequentes do candidato em posição inferior à lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente do cumprimento de ordem judicial. Diante disso, é preciso avaliar: cabe mandado de segurança, com base na decisão anterior,
que determinou a convocação de um aprovado? Em concurso público, a convocação para as etapas subsequentes de um candidato em posição inferior na lista de classificação não configura a preterição de outro candidato mais bem classificado quando for decorrente de cumprimento de ordem judicial. Pretendendo o impetrante configurar a preterição também pela nomeação de pessoas sem o aludido abstrato da ordem judicial, deve apresentar documentação que sirva de prova pré-constituída dessa alegação, pena de denegação da ordem. Assim, a tentativa de propor mandado de segurança, com base na decisão do juiz da 17ª Vara do Trabalho de Brasília, é muito frágil e eu acredito que ela não se fixa em se tratando de uma decisão permanente. Bom, é possível ser nomeado via decisão judicial? Caso você cumpra os requisitos mencionados, busque garantir os seus direitos. Essas atitudes promovem grandes mudanças. Na dúvida, sempre consulte um advogado. Para maiores esclarecimentos, eu coloquei os meus contatos. A narração é do Rodrigo Padilha. Eu agradeço a atenção de todos.